Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde então, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá. Volume 2, dois trechos também, né? Porque são trechos bem conhecidos, então dá pra gente pegar mais rápido aí para acelerar nossos estudos. Então Jesus a alegra com respeito ao confessor, fala ali das almas desapegadas, que enquanto não tem nada, tudo possuem. Quando hoje meu amado Jesus se fazia ver, parecia que me enviava tantos raios de luz que toda me penetravam. Quando em um instante nos encontramos fora de mim mesma e juntos se encontrava o confessor, eu imediatamente pedi ao meu querido Jesus que lhe desse um beijo ao confessor e que estivesse um pouco em seus braços. Jesus era um menino. Para me contentar, ele logo beijou o confessor no rosto, mas sem querer separar-se de mim. Eu fiquei toda aflita e lhe disse: Meu Teseu, não era esta a minha intenção de te fazer beijar o rosto, mas a boca, a fim de que, tocado pelos teus lábios puríssimos, fosse santificada e fortificada da debilidade, e assim poderá anunciar mais livremente a santa palavra e santificar os demais. Te rogo que me contentes. Assim Jesus deu outro beijo, mas agora na boca, e depois me disse: E são tão agradáveis as almas desapegadas de tudo, não só no afeto, mas também em efeito, que à medida que vão despojando-se assim minha luz as vai investindo e chegam a ser como cristais, nos quais a luz do sol não encontra impedimento para penetrar dentro delas, como o encontra nas construções e nas demais coisas materiais. Disse depois, creio despojar-se, mas em troca venha vestir-se não só das coisas espirituais, mas também das corporais, porque minha providência tem um cuidado todo especial e particular por estas almas desapegadas. Minha providência as cobre por toda parte. Acontece que nada tem, mas todos possuem. Mas tudo possuem. Depois disso, nos retiramos do confessor e encontramos muitas pessoas religiosas que pareciam ter toda a intenção de trabalhar por fins de interesses. Jesus, passando no meio delas, disse: Ai daquele que trabalha pela finalidade de adquirir alguma coisa, um interesse. Já receberam em vida o seu pagamento, só ou pó. Então é muito triste isso, né? Então o que Jesus me deu de luz nesse trecho é que ele mostrou que a Luísa, ela é desapegada, porque ela tá com o menino Jesus nos braços e em vez de ela ficar beijando, de ela ficar demonstrando que Jesus é dela, que ela tem Jesus pro confessor, ela dá o confessor, dá Jesus menino, né, pro confessor pegar no colo e ainda pede para Deus, para Jesus abençoar e santificar, e dando graças para que ele possa ter a palavra, melhor, para que ele possa ter uma boa palavra para santificar as pessoas. Então, aí Jesus fica encantado com a Luísa, com o comportamento dela, de ser desapegada, despojada, não querer Jesus menino só para ela, mas ela dá Jesus para o confessor. Então, assim, uma graça muito grande mesmo, né? E ela estava inebriada de luz, você viu que antes ele encheu ela de luz? Então, essa luz foi ajudou ela, com certeza, a penetrar no coração de Jesus e entender o que Jesus gosta, E entender o que é agradável a Jesus, e ela fez exatamente isso. Aí, justamente depois, ele vai falar sobre, que ele, quando vê que essa alma é desapegada, ele devolve essa alma qualquer coisa, Ele não tem problema, ele cuida para que não falte nada para essa pessoa.
Enquanto ela não quer nada, ela tem tudo. Então ele faz com que a providência dele, tenha um cuidado especial por essas almas, porque elas nada querem, mas tudo possuem. Então, tudo que elas precisarem, né, ele vai fornecer para elas, né? Então é muito importante a gente querer ser essa alma, né? Ser dessa forma que Jesus está pedindo. E depois eles retiraram e encontraram muitas pessoas religiosas que pareciam ter toda a intenção de trabalhar por fins de interesses. Então, é dinheiro, né? Ganhar alguma coisa. Eu vou servir, vou fazer uma coisa boa, que é evangelizar as pessoas, mas ao mesmo tempo vou ganhar dinheiro com isso. Então é muito triste, né? Muito triste a pessoa se preocupar muito com esse interesse. E ele falou, ai daquele que trabalha pela finalidade de adquirir dinheiro, já recebeu em vida o seu pagamento. Então a alma que é interesseira de conseguir ganhar as coisas aqui da terra, vai perder muitas graças, né, que Deus poderia dar para ela, né? Então é muito sério. Aí no outro trecho, como na igreja está refletido todo o céu. Esta manhã Jesus dava muita compaixão, eu estava tão aflito e sofredor que eu não me atrevia a lhe fazer nenhuma pergunta. Nos olhávamos em silêncio. De vez em quando me dava um beijo e eu a ele, e assim continuou a fazer-se ver algumas vezes. A última vez me fez ver a igreja dizendo-me estas palavras: na minha igreja está refletido todo o céu, representado todo o céu. Assim como no céu uma é a cabeça que é Deus, e muitos são santos de diferentes condições, ordens e méritos, assim na minha igreja uma é a cabeça, que é o Papa, e até na tiara que rodeia sua cabeça está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que desta cabeça dependem, ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores, desde o menor até o maior. Então, é muito importante entender que ele fez a igreja parecida com o que é no céu, para a gente já se acostumar, né, com essa autoridade da igreja, para a gente já entender como que funciona, né, o céu. A alegria do céu vem através da ordem, né? Então vem através de obediência, vem através de unidade, né, muita coisa envolvida assim. Diferentes dignidades, diferentes ordens, né, muita justiça, né? Muita justiça em torno disso, muita glória em torno disso. Desde o menor até o maior, todos servem para embelezar a minha igreja, e cada um segundo o seu grau, tem um ofício que lhe foi dado. E com o exato cumprimento, né, de não sair do ofício, igual eu falei no vídeo da mística Cidade de Deus, que, né, não deve sair do ofício, é monge, tem que ser monge, e não cantor monge, né? Então é muito sério isso aí. Então, segundo o seu grau, ele vai embelezar se ele estiver no seu ofício, ele vai embelezar a igreja. Mas se ele sair, ele é uma nota discordante, né? Então, monge, cantor, eu acho que não tem nada a ver com o que Deus planejou nessa ordem, né? Então, segundo o seu grau, tem o ofício que lhe foi dado, e com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si na minha igreja um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados, e as pessoas ficam até tão atraídas por essa luz. Então, quando eu falo cantor, é cantor famoso, conhecido na mídia, essas coisas. O monge pode ser cantor, né? O beneditino, lá eles têm o canto gregoriano, todos eles cantando o canto gregoriano, coisa mais linda do mundo. Aí tudo bem, não tem problema, tá dentro do ofício deles, louvar a Deus cantando o canto gregoriano, então tá tudo bem. O problema é aquele cara que vai sair né, do ambiente ali de oração e vai ser famoso, né? Então é esse que é o problema. Tem o interesse, né? O interesse de que a Nossa Senhora falou lá, de aparecer, né? De ter uma autonomia, de ter aparecer, né? Sobressair em cima dos outros. E isso não embeleza, isso é vaidade, isso é um monte de coisa, né? De virtude humana, interesses, né? Ficam perfumados e iluminados, e as pessoas ficam tão atraídas por esta luz e por este perfume que é quase impossível não se render à verdade. Deixa-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços fazem na igreja? Então você fica pensando assim, Aline, mas eles fazem tão bem. Por exemplo, o Frei Gilson parece que ele faz um bem tão grande para a igreja.
Gente, o bem é Deus quem faz, não é pessoas. Então, assim, mas aí, então Deus faz um bem muito grande através dele. Será? Então, entendeu? É complicado, gente. Sabe? A pessoa na santidade humana, ela tem alguma coisa de querer aparecer, de querer mostrar serviço, de querer. Então vai ser julgado tudo com muita minúcia, né? O trabalho que essa pessoa fez. E nem todo o trabalho dela conquistou perfeitamente aquilo que Deus queria. Porque se torna um padre ídolo, né? E assume o lugar de Deus acima de Deus. A pessoa não vai por causa de Deus, às vezes a pessoa vai pela fama do Frei Gilson. Ela vai naquela igreja, normalmente ela não vai na missa nos domingos, mas ela ouviu falar que o Frei Gilson vai celebrar a missa no domingo na igreja dela. E ela vai. Então ela não ama a Deus, ela ama o Frei Gilson. É um padre ídolo que assume o lugar de Deus. Então é esse que é o problema. Então é isso que Jesus abomina nessas circunstâncias, tá? Então tem que ficar muito esperto com isso. E por este perfume que é quase impossível não se render à verdade, deixo-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços fazem na minha igreja? Então, assim, quando os padres, todos eles fazem um padrão do seu trabalho, você vai em qualquer igreja e você vai confiar plenamente que Jesus está naquele sacerdote. Mas quando cada padre faz o que quer, o que dá na telha deles, traz uma confusão muito grande para a igreja. E aí precisa surgir, aí surge padres ídolos, dá essa oportunidade de surgir padres ídolos. E aí essas pessoas só vão confiar no padre ídolo e não confiam mais nos outros padres. Então é uma tragédia para a igreja, essa realidade, tá? Se todos eles fossem padrão e fizessem bem feito o seu trabalho, rezassem, fossem bons sacerdotes, cheios de Deus mesmo, persona Christi perfeito, a gente iria entrar em qualquer igreja, qualquer padre que estivesse na nossa frente iria ser a luz de Deus na nossa frente, ia dar tudo o que nós precisamos que ele possa dar. E a gente iria sentir a presença de Deus nesse sacerdote, seja ele quem for. A gente veria o rosto de Cristo e não veria um rosto reconhecido na fama, na foto. Esses dias eu estava vendo os vídeos do canal do Frei Gilson e ele aparece na foto da capa de todos os vídeos, né? Ele aparece. Por que que ele aparece? Por que que ele não coloca a imagem de Jesus? Você tá entendendo? Então é ídolo, padre ídolo. Puxa, não tem o que fazer, padre ídolo, tá? Então é muito sério. Enquanto Jesus assim me dizia, viu o confessor junto a ele. Jesus, com seu olhar penetrante, olhava-o fixamente. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: Quero que tenha plena confiança com o confessor, mesmo nas mínimas coisas. Tanto que entre eu e ele não deve haver diferença alguma, porque na medida de sua confiança e da fé que der às suas palavras, assim eu entrarei em contato. Então é muito sério. É a medida da sua disposição é que o sacerdote vai ser o que você precisa. Jesus está falando para ela, né? E no momento em que Jesus dizia essas palavras, lembrei-me de certas tentações do demônio que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança, né? Mas Jesus, com seu olho vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si, e nesse mesmo instante senti-me atirar de dentro de mim essa desconfiança. Seja sempre bendito o Senhor, que tem tanto cuidado desta alma tão miserável, pecador. Então, ela teve uma tentação do demônio diante das palavras de Jesus, porque talvez ela não confiava no sacerdote, né? Em alguma atitude que o sacerdote fez, alguma palavra ou uma forma de falar, ela não confia tanto no sacerdote por ser humano, por ter né, gostos humanos, e aí ele está falando, não, à medida que você se entregar plenamente, confiar plenamente, aí eu trabalharei nele. Então, depende de você, da sua fé, de que ele é que eu vou ser ele, né? De que eu vou agir. Se você não confiar, eu não posso estar nele. E aí, Jesus estava chamando a atenção dela por causa que ela tinha tido uma tentação de desconfiar de que o padre realmente é persona Christi, de que o padre realmente é de confiança para ela. E aí Jesus trouxe essa luz que tirou essa desconfiança do coração dela, ela agradeceu muito por isso. E nós também, quando formos participar das nossas paróquias, por mais que a gente ache que conheça o nosso sacerdote, você, nesse momento, é por causa de você. Você faz uma oração
e vai conversar com o seu pároco ou com o seu confessor, e por causa de você, o seu pároco vai ser tudo o que Jesus precisa que ele seja. Depende da sua confiança. Então, em qualquer circunstância, se você for ter contato com o padre, reze e fala para Jesus que você vai confiar plenamente naquele sacerdote, e o que ele disser vai ser Jesus falando para você, que você não vai ter dúvida nenhuma. Então, você se entrega plenamente antes de ir até um confessor, antes de ir até uma reunião do pároco, e confia plenamente que Jesus vai estar nele naquele ato. Não importa se você pensa alguma coisa dele, mas naquele momento em que ele te atender, é Jesus que está nele. E você tem que rezar antes para poder ter essa certeza, para poder confirmar isso e oferecer essa certeza para Jesus. E ele vai vir em conformidade à sua sinceridade, à sua disposição, tá bom? Amém, Jesus, eu confio em vós. Até mais, gente.